Lembrar, meus irmãos, que o objetivo é dar muito fruto. Esse é o que Deus deseja de nós. Mas para isso, a pessoa tem que realmente estar em Cristo, como nós falamos aí algumas semanas atrás, daqueles 3 pilares que sem um deles já não vai dar certo. Uma pessoa falar assim, como é que eu vou dar fruto? Então, preste atenção nos 3 pilares. Nós citamos a semana passada que às vezes você vai ter assim uma igreja, ou até mesmo um indivíduo, né, denominado crente, que se ele não tiver assim, a permanência em Cristo, se ele não tiver a permanência na palavra, e como a gente vai ver hoje, permanência no amor, não tem condições dessa pessoa frutificar. Não vai dar o fruto que Deus deseja, né? Então tem 2 versículos aí no capítulo 15. Primeiro é o versículo 7, depois é o versículo 9. Então no versículo 7, você vai ler assim: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo, né, o que vocês quiserdes e vos será feito. E aí no versículo 9 diz assim: como o Pai me amou, também eu vos amei, então permanecei no meu amor. Veja que são 3 vezes que se usa essa palavra permanecer, né? É permanecer em Cristo, permanecer na palavra e permanecer no amor. Uma pessoa permanece em Cristo quando ela entrega a vida dela a Jesus. Então, o que é permanecer em Cristo? Quem está em Cristo é uma nova criação de Deus. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Então, permanecer em Cristo, nós entramos nesse processo quando nós entregamos a vida para Jesus. O segundo processo é permanecer na palavra. E por isso que na semana passada nós falamos sobre como é difícil, né? O grande desafio da igreja e até do crente hoje é permanecer na palavra. Porque nós permanecemos em Cristo quando entregamos a vida para Jesus. Se você realmente entregou sua vida a Jesus, olha, ele disse que jamais te lançará fora. Você tem uma permanência em Cristo Jesus. Só que a questão de permanecer na palavra, isso já é um outro assunto. O que a gente tem falado aqui no domingo de manhã, nós estamos estudando 1 Coríntios, que fala sobre os problemas da igreja. E quando você vê, meus irmãos, mesmo as nossas igrejas, numa igreja batista, qualquer que fosse ela, veja, eu me converti em 1983. Os que são assim mais antigos dentro de uma igreja batista, seja uma batista da fé, seja uma batista da convenção, a maior parte do culto era gasto em ensinar a palavra de Deus. As pessoas iam sabendo que ali naquela igreja se ensinava a palavra de Deus. Uma das críticas que as outras igrejas faziam só ensina a Bíblia, só ensina a Bíblia, né? Pois era uma característica. É quando você vai hoje numa igreja, mesmo que seja batista, você tem às vezes assim um entretenimento que é quase que 80% do culto. E 20% do culto vai ser uma pregação da palavra lá, que é mais, sabe, um ânimo para a semana, sabe? A palavra mesmo são pouco. Aí como é que uma pessoa vai permanecer na palavra, se nem a palavra de Deus elas estão recebendo? Imagine, meus irmãos, essas denominações que já nem usam a palavra de Deus. Então veja, né? Permanecer em Cristo, permanecer na palavra de Deus. Olha como é importante esse segundo ponto. Hoje eu estava lá, vou até falar o nome dela, a Bruninha, né, Bruninha? Nós falamos que tinha que jogar uma Bíblia fora hoje, né? Estava, né? E ela espantou assim com o olho, né? Falou assim, ó, tadinha, né? Bruninha é uma criança ainda para a gente, né? Mas, porque é uma Bíblia, eu disse aqui hoje de manhã, eu vou repetir para vocês, né, o que eu disse hoje de manhã. É um pote de mel com pitadas de veneno dentro. Sabe aquela Bíblia que está escrito Bíblia Sagrada, mas dentro dela, ela nega Jesus Cristo?
se a Bíblia foi feita somente para honrar, glorificar, mostrar o caminho da salvação em Cristo Jesus? E aí essa própria Bíblia, que Deus criou para apontar para Jesus, está escrito que Jesus não é um Deus verdadeiro. Então uma Bíblia dessa tem que ser jogada no lixo. Agora, veja, meus irmãos, o desafio nosso é permanecer em Cristo e permanecer na palavra de Deus. O terceiro desafio é permanecer no amor, mas não é qualquer amor. Veja lá, vamos ler o versículo 7 novamente. Vamos lá. O versículo 7 não, o versículo 9, né? O que diz assim, aí no versículo 9? Assim como o Pai me amou, não é isso? Assim como o Pai me amou, e como eu amei a vós, assim permanecei no meu amor. Veja só, não é qualquer amor. A Bíblia está falando o quê? Que nós devemos permanecer no amor de Jesus. É o amor de Cristo. E quando fala de permanecer, nós falamos assim: permanecer em Cristo, permanecer na palavra e permanecer no amor. Aí a gente tem que ver que tipo de amor que é, não é? Porque aqui Deus está nos definindo. O que amor que é? É o amor de Jesus Cristo. Então, o nosso desafio, o desafio para a igreja, sabe? Para nós aqui como cristãos, é permanecer em Cristo, na palavra e no amor de Jesus Cristo. E creio que esse último é o mais difícil. Porque nós temos prazer de dizer: olha, eu entreguei a minha vida a Jesus. Olha, eu gosto de ler a Bíblia, a palavra de Deus. Só que essa questão de permanecer no amor, não é você ler a palavra de Deus, não é você ter entregado a sua vida para Jesus. Permanecer no amor de Deus é vida pura, sabe? É prática pura. Você permanecer no amor de Jesus é você olhar para Jesus e ver como Jesus amou. Veja a base, onde está a base desse amor, esse permanecer no amor de Jesus. Está no começo do versículo 9, quando Jesus disse: assim como o Pai me amou. E de fato, irmãos, existe esse amor, né? O amor do Pai pelo Filho, que é um amor assim que nós falamos, é um amor diferente do amor que Jesus tem por nós. Eu vou explicar. O amor que o Pai tem pelo Filho é um amor infinito, porque a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são infinitos, não tem começo nem fim. Então esse amor do Pai pelo Filho, ele não tem começo nem fim. Já o amor que Jesus tem por nós, ele é eterno, mas ele tem um começo em nós, porque nós não somos infinitos. Eu tive o dia do meu nascimento, né? Então o amor que ele tem por nós é um amor eterno. Agora, é um amor infinito e um amor cheio de méritos. O amor que o Pai tem pelo Filho é cheio de méritos, porque Jesus é aquele santo, como o apóstolo Pedro chama, o santo de Deus, aonde o Pai podia ver a plena perfeição. Olhava, meus irmãos, e como ele mesmo mencionou, né? Por 3 vezes, seja no batismo, seja no Monte da Transfiguração, seja lá diante dos judeus, por 3 vezes o Pai olhou e disse: este é o meu filho amado que me dá alegria. Em outras palavras, meus irmãos, o Pai expressou esse amor assim: ô meu filho, nunca se esqueça, né, de quem você é, né? É isso que ele está falando para Jesus: meu filho, não esqueça de quem você é o meu filho amado, né? E ainda uma outra palavra, né? Não se esqueça que eu te amo, este é o meu filho amado, né? E aí, que me dá alegria, ou seja, o pai está dizendo para o filho: meu filho, nunca se esqueça, você é o meu filho amado, eu tenho muito orgulho de você. Nunca que Deus poderia dizer isso de qualquer outra pessoa na Bíblia. Por melhor que seja o personagem, jamais Deus poderia dizer uma coisa como disse de Jesus. Porque uma vez ou outra, alguma questão, algum defeito, algum pecado, sem pecado, somente o Senhor Jesus. Agora, da onde vinha tanta alegria do Pai pelo Filho, né? Primeiro pela obediência. Aquela obediência de dizer assim: meu Pai,
meu Pai, né? Seja feita a tua vontade e não a minha. O filho veio para fazer a vontade do Pai. Primeiro, pela obediência. Segundo, meus irmãos, nessa intimidade. Sabe quando Jesus ele preferia ficar com o Pai do que com a própria família? Mas como assim, né? Lembra que teve aquele dia que ele foi lá para o templo, ele queria ficar no templo. Vocês não sabiam que eu tinha que ficar na casa do meu pai? Ele disse para Maria e para José. Às vezes ele deixava a igreja lá e ia para o monte. Às vezes todo mundo ali para ser curado e ele estava ali, aonde? Estava no monte, ou estava no deserto orando, por quê? Porque ele prezava essa intimidade com o Pai. Não havia uma coisa que Jesus prezava mais do que estar com o Pai. Então, olha, como é que eu posso ser um filho amado de Deus, agradar a Deus? Olha, veja como Jesus fazia, fazendo essa vontade do Pai, tendo essa intimidade com o Pai, e também, meus irmãos, no seu desejo de ser como o Pai, de ter aquele orgulho de parecer com o Pai, né? Ele cita esse versículo, né, em João 5,19, o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma se não vê o Pai fazer, e ele faz como o Pai faz. Então ele fez certeza de dizer, eu quero imitar o meu Pai, né? É o meu Pai que eu quero imitar. E nesse sentido, irmãos, o Pai podia olhar e dizer, este é o meu filho amado que me dá alegria. Agora vamos ver o que Jesus quer dizer com essa frase aqui, lá no final do versículo 9. Permanecei no meu amor, né? Permanecer, nós já estudamos muito sobre essa palavra. Permanecer significa ficar firme, né? Ficar firme, né, no amor. Então, permanecer no amor de Cristo é, para mim, irmãos, olhando para a palavra de Deus, é quando uma pessoa consegue viver, respirar o amor de Jesus, ou seja, é viver nessa atmosfera do amor de Jesus Cristo. É quando ele vai fazer qualquer coisa, ele olha para Jesus e ele pode pensar assim, como é que Jesus faria nesse momento? O que Jesus faria? O que ele falaria? Então a pessoa vai viver nessa atmosfera, né, do amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Se você pensar, né, Jesus era amado do Pai, então eu também quero ser amado do Pai, faz parte desse amor de Cristo, né? O seu amor pelo Pai era constante, muito firme, né? E a ponto de honrar o Pai diante das tentações. Então é assim que eu quero amar, permanecer no amor de Jesus Cristo. Jesus amava a sua igreja, mesmo que ela não merecia. Opa, aí já começa a complicar, né? Porque ninguém pode analisar o meu amor por Deus. Se eu falar que eu amo a Deus, quem é que vai duvidar, né? Aí, de repente, me vem essa outra questão. Qual que é a outra questão? É eu ter que amar a igreja sem a igreja merecer? Eu ter que amar o meu irmão sem o meu irmão merecer? Pois é. Então, o amor do pai pelo filho é meritório. O amor do filho pela igreja é sem merecimento nenhum. Me lembro da forma como o pastor João às vezes citou, muitas vezes essa frase, e ele gostava de citar essa frase no seminário também. Ele dizia, a única coisa que nós merecemos é o inferno. Só que ele não dizia, meus irmãos, com a palavra fraca, como eu estou dizendo agora. Ele dava um berro mesmo, lá da frente, sabe, do púlpito, e dizia que a única coisa que nós merecemos é o inferno, mas o amor de Deus nos deu o céu. Então, o amor de Jesus pela igreja, cheia de falha, era um amor constante. Como saber se nós permanecemos no amor de Jesus? Como é que eu vou saber? Tem aí um padrão? Tem. Quer ver? Volta aí para o capítulo 15, né? Veja lá. Vamos ler de novo o versículo 9 para ele ficar na nossa cabeça. Diz assim, como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Ah, mas como é que é permanecer nesse amor? Versículo 10. Se guardardes os meus mandamentos, permaneceis no meu amor. Está vendo como é difícil esse permanecer no amor de Jesus? A coisa parece que complicou um pouco mais, não é verdade?
Porque ele está dizendo assim, como é que é permanecer no amor de Jesus? Aí ele explica no versículo 10, se você guardar os meus mandamentos, vocês vão permanecer no meu amor. Aí a gente tem que pensar que mandamentos são esses. E é claro, irmão, se falar para uma pessoa aí, um legalista, ele já vai dizer, é o decálogo, né? Com certeza ele está falando do decálogo, como se o decálogo fosse apenas estes os mandamentos de Deus. Não retirando, porque é boa, é justa, é santa a forma como o decálogo foi colocado para nós, mas, meus irmãos, não expressa o amor. Deixa eu dizer, um fariseu, ele podia ir para o templo e falar como falou lá, aquele fariseu, e disse, Senhor, eu não sou como os demais homens, pecadores, né? Eu não sou como os pecadores, ladrões, adúlteros, e nem como esse aqui, esse homem aqui, né? Esse publicano. Então, veja, ele se gabava, meus irmãos, dele ser uma pessoa melhor do que a outra. Ou como aquele jovem que encontrou Jesus, e Jesus disse, o que está dizendo a lei? Porque ele queria ir para o céu, né? O que está escrito na lei, né? Aí ele cita lá, fala, eu tenho guardado essas coisas desde a minha mocidade, né? Como assim? E quando ele foi chamado mesmo para amar a Cristo sobre todas as coisas, ele recuou. Veja, então, quando você olha para o decálogo, falta uma palavra lá. Qual palavra falta lá? É o amor. Porque eu posso muito bem não roubar. Eu não sou ladrão, eu sou uma pessoa justa. Eu sou íntegro. De fato, passou a vida inteira, 40 anos na empresa, nunca teve um desfalque de 1 centavo. Jamais. Eu sou um homem íntegro. E de fato, pode-se dizer nesse sentido. Mas é uma pessoa que nunca estendeu a mão para ajudar um companheiro de trabalho que seja. É uma pessoa que nunca olhou para a necessidade do seu próximo e disse assim, eu posso ajudar, eu posso ajudar. Realmente, ele não é ladrão, mas também não é como Paulo ensina para os Efésios. Não roubeis, antes trabalhe com as suas próprias mãos para que possa ajudar aqueles que nada têm. Aí você tem a expressão do amor. Veja, irmãos, então não é só o decálogo. O amor que Jesus Cristo está falando, ele ultrapassa essa linha e ultrapassa em muito essa linha. Então, note como esse amor, ele é complexo, muito complexo, né? Não é o que eu acredito sobre o amor, porque tem muitas pessoas que têm, assim, uma utopia nessa palavra, né? Vai devaneando, vai como diz o pessoal, nadando na maionese e tal, sabe? Não. O amor está bem explícito aqui. O versículo 9, ele é bem claro. Ele disse, olha, permaneceis no meu amor. Vocês têm que permanecer no meu, não é o seu. Não é aquilo que você pensa que é amor. É você ver o que é amor em Cristo Jesus. Isso é o permanecer no amor de Cristo. Agora, vamos lá então, né? Como é que é amar uns aos outros na prática? Veja lá, no versículo seguinte, né? No versículo 11. Tenho dito isto para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Jesus está dizendo que permanecer no amor é amar uns aos outros. Correto? Isso está no versículo 10. E aí no versículo 12, o que Jesus Cristo disse? Ele olha para nós e ele fala, olha, amar uns aos outros como? Como eu vos amei. Tá? Você não vai amar as outras pessoas do jeito que você quer, ou do jeito que você acha que deve. Você vai amar as outras pessoas como Jesus amou. Por isso que é permanecer no amor de Cristo.
Nós temos a regra de ouro na Bíblia. Qual que é a regra de ouro na Bíblia? É essa aqui, olha. Tudo quanto quereis que as pessoas vos façam, fazei vós também por elas. Isso aqui está lá, meus irmãos, em Mateus capítulo 7. Se está no Mateus capítulo 7, faz parte do Sermão da Montanha, correto? Então, tudo quanto quereis que as pessoas vos façam, assim fazeis vós também a elas, pois esta é a lei e os profetas. Está vendo só? Você não tem que cumprir só a lei, tem que cumprir os profetas também. Então, o ensino da lei, o ensino dos profetas se resume aí, meus irmãos. Você quer você quer amar as pessoas? Então, ame o próximo como a ti mesmo. Olha só, como essas coisas vão sendo mais complexas ainda, por quê? Porque, irmãos, eu tenho que amar as pessoas como eu gostaria que elas me amassem, como eu gostaria de ser amado, né? O que esse ensino traz para nós, né? Para mim amar desse jeito, eu disse que é complexo, porque é muito difícil, eu vou ter que começar a prestar atenção nas pessoas, vou ter que prestar atenção, né? O que mais, né? Eu vou ter que me colocar no lugar das pessoas. Não é só prestar atenção, eu tenho que olhar e falar assim, eu tenho que ficar no lugar dessas pessoas, né, sobre fazer ou não fazer alguma coisa por elas, né? Perguntar, eu gostaria que essa pessoa fizesse o mesmo comigo? Isso vai entrando lá no decálogo, meus irmãos, e ultrapassando o decálogo, né? Mais uma vez, né, isso vai além dos 10 mandamentos. Então, fazer para as pessoas aquilo que a gente gostaria que fizesse para nós é muito mais do que o decálogo. Amar as pessoas como Jesus amou, vai muito mais do que o decálogo. Se você vê que Jesus, aquela mulher que estava para ser apedrejada, o decálogo realmente, né, estava lá, a palavra de Deus nos mandamentos é para apedrejar mesmo, né? Ninguém apedrejou. Por quê? Porque Jesus ultrapassou aquela barreira com o amor que vem de Deus. Veja como é importante a gente entender, meus irmãos, o que é permanecer no amor de Jesus. Ultrapassa essas barreiras de fazer só uma coisinha ou outra, ou aquilo que a gente quer. É realmente olhar para Jesus e aprender com Jesus que tipo de amor é esse. Então vamos dar uma olhadinha agora para ver que tipo de amor é esse. O amor de Jesus por nós na prática, né? Então como é que foi essa demonstração do amor de Jesus por nós? Quando tudo isso começou? E é onde tudo começa, quando você tem que amar o seu próximo. Começou quando ele deixou o seu lar lá na glória, quando ele deixou os seus privilégios, como diz o apóstolo Paulo, né? Ele, sendo rico, por amor de nós, ele se fez pobre. Tem aquele salmo que diz que Deus abaixou o céu e desceu. Olha que coisa linda, né? A terra jamais podia subir ao céu por causa do pecado. E havia uma barreira entre a terra e o céu por causa do pecado. Então, Deus ultrapassou aquela barreira, né? Só que saindo de lá, meus irmãos, Deus deixa o seu trono, o trono da glória, e ele vem para esse mundo. Ele vem sabendo que ele tem que morrer para salvar os pecadores. Isso é um abandono total dos privilégios. Agora, para amar o próximo, para amar os irmãos, como nós olhamos para Jesus, sabendo como deve amar, a gente tem que abrir mão dos nossos privilégios muitas vezes. Às vezes você vai ter que abrir mão do seu tempo, do seu dinheiro, né? Você vai ter que abrir mão das suas energias. Vamos ver se tem algum irmão que precisa de alguma coisa, mas eu não posso, né? Nesse momento eu não posso. Veja como nós somos práticos em dizer que não podemos. Jesus poderia dizer, eu também não posso, eu moro aqui no céu, não tem nada a ver lá com a terra. Mas começa ali, nosso amor pelo próximo, nosso amor pelos irmãos, até pela igreja, começa na abertura de mão dos nossos privilégios. Sempre vai ser assim. Fora isso, você não consegue dar o segundo passo. Muito bem, o que mais, né? É um amor que vai, que estende a mão às mais profundas misérias humanas. Nós escolhemos quem nós vamos amar, infelizmente. Esse eu amo, esse eu não amo.
Mesmo na igreja, desse eu gosto, desse eu não gosto. Tem uma mensagem de domingo de manhã na igreja, já foi postada pela irmã Anita. A irmã Anita tem feito um trabalho excelente, que se chama Panelinhas na Igreja. Veja, preste atenção, escute aquela mensagem do livro de 1 Coríntios. Irmãos, olha que nós temos aqui, né? É um amor que vai, que estende a mão às mais profundas misérias humanas. Estava dizendo ontem, lá na igreja do Morumbi, se você soubesse que num cemitério havia uma pessoa, um doido maluco lá, e que estava atacando todo mundo, jogando pedra, sabe, gritando, pelado, né? Sem roupa nenhuma, descabelado, se cortando na sua frente, sabe, fazendo todas aquelas coisas lá, você iria nesse cemitério? O nosso cemitério é bom, sabe? Qualquer cemitério aqui no Brasil é legal. Por quê? Porque tem rua. Um camarada desse, se você encontrar no cemitério, você sai correndo, você pode correr mais do que ele, né? Você sai correndo e vai embora. Agora, o cemitério que Jesus foi é diferente do nosso. O cemitério é assim, lá em Israel era um buraco dentro de uma montanha que tinha muitos mortuários lá dentro. É por isso que ele morava no cemitério, porque ele estava abrigado lá dentro, é uma caverna. Imagine você entrar numa caverna daquela lá, né, e ter um doido daquele. Ninguém ia se atrever, sabe, meus irmãos? Jesus, para chegar até naquela alma, para ele poder estender a mão naquela miséria, ele escolheu amar aquela pessoa, ele teve que pegar o barco, atravessar o mar da Galileia, teve uma tempestade, olha, ele passou por uma tempestade, ele foi lá, ele tem, assim, a onisciência, ele sabia de todas as coisas, sabia que ele, curando aquele homem, ele seria expulso daquela cidade, mas mesmo assim, ele foi e ele cuidou daquela alma. Ele não fez escolha quem amar, sabe, assim, eu vou amar o Pedro porque o Pedro é um pescador, eu gosto de peixe e tal, né? Eu posso até usar a frase, será pescador de homens. Não, meus irmãos. Ele foi atrás daquele gadareno, as mais profundas misérias humanas. Tanto ele ia atrás, quando ele se permitia que essas misérias humanas chegassem até ele. Olha, você estivesse na casa de uma pessoa bem posta, né? Vamos dizer aí, que uma pessoa muito importante nessa cidade, vamos dizer que o prefeito convida você para jantar lá na sua casa, e você, hoje eu vou jantar lá com o prefeito só, né? As pessoas gostam dessas coisas, se arruma, vai lá, compra uma roupa nova na loja, né? Aproveita, vai lá na loja da Valquíria, compra um vestido novo, né? Chega lá, né? E de repente você está lá, veja só, e vem, meus irmãos, uma pessoa que é considerada uma pessoa imunda, uma pessoa que, se ela colocar a mão em você, você fica imundo. Ela passa na porta e vai lá onde você está, né? E quando você está lá sentado, comendo assim, né? Como é que você se sentiria se essa pessoa viesse e te abraçasse, e dissesse que te ama, chorasse nos seus pés, beijasse os seus pés, e as pessoas falando, se essa pessoa soubesse quem está abraçando, beijando o pé dela, que nojo, né? É por isso que está escrito aqui que esse amor, ele vai e ele estende as mãos às mais profundas misérias humanas. Jesus só falou de amor, lembra nessa passagem? No final ele disse assim, essa alma muito, muito me amou. Ela foi amada e ela muito me amou. Meus irmãos, isso é permanecer no amor do nosso Senhor Jesus Cristo. É um amor que permanece, apesar dos males que batem na nossa porta. De repente nós perdemos completamente o amor que nós temos por Jesus, quando alguma coisa não está bem. Mas de repente acontece de ter um problema na família, né? Uma confusão lá, às vezes com o filho, às vezes com o cônjuge, né? Um filho vai embora de casa, um cônjuge vai embora também, acontece alguma confusão e tal,
e vamos dizer que na mesma semana você vai lá, eles mandam você embora do seu trabalho, você já fica sem alguém da família, já fica sem o emprego também. Aí você vai no médico, a pessoa olha para você e fala: rapaz, eu tenho uma notícia ruim para te dizer, o teu exame aqui, ixi, rapaz, deu negativo o negócio, né? Você está com uma doença brava, né? Pensa que isso não acontece com as pessoas que são crentes? E aí, então, a pessoa fala: por que eu estou falando que eu amo a Jesus, né? Por que eu tenho que amar as pessoas depois de tanta coisa ruim que aconteceu comigo, que está acontecendo comigo? Veja, irmãos, eu acho que aquela família de Betânia, o Lázaro, a Maria e a Marta, o ensinamento que eles têm para nos dar é um dos ensinamentos mais profundos que existe sobre permanência de amor. Quando é dito lá no capítulo 11, versículo 3 do Evangelho de João, que as irmãs mandaram dizer para Jesus: Senhor, aquele que tu amas está doente. Olha, meus irmãos, tanto para o lado de Jesus, quanto para o lado delas. Elas têm um irmão que está doente, vai morrer e morre. Apesar da doença, apesar da morte, apesar da demora de Jesus, em momento nenhum momento, elas duvidaram que Jesus amava o Lázaro, ou as amava também. Inclusive, no Evangelho de João, no capítulo 11, no versículo 5, diz que Jesus amava o Lázaro, amava a Maria e amava a sua irmã, a Marta. Então, nenhuma delas duvidaram que Jesus tinha amor por elas, porque ele estava doente e ia morrer, e morreu. E Jesus não foi quando elas chamaram. Mas veja, meus irmãos, que Jesus, ele nunca se intimidou por causa da enfermidade. E aquele momento, sabe, só fez com que Jesus amasse mais ainda aquela família. Nunca esqueça disso. Aquele momento foi tão duro para Jesus, que quando Jesus viu que ele estava lá enterrado naquela cova, né, a palavra de Deus diz que Jesus chorou. Olha, Jesus chorou, e a palavra de Deus diz que os judeus que estavam no velório olharam para aquelas lágrimas de Jesus que estava caindo e disseram: vede como ele amava o Lázaro. Olha que esse homem ama demais o Lázaro, está até chorando, né? Então aquele momento difícil, meus irmãos, só serviu para mostrar que aquela família amava mais Jesus e que Jesus amava mais aquela família. Veja, permanecer no amor de Cristo é permanecer amando como Jesus ou como aquela família, mesmo se a enfermidade, mesmo se a doença, mesmo se qualquer necessidade vier bater na nossa porta. A gente tem que pensar: Jesus Cristo me ama assim, e eu posso amar as pessoas assim também. Porque quando as coisas estão bem, você vai ter muitos amigos. Quando as coisas não estiverem bem, você pode ter certeza, você vai sofrer, as pessoas vão te desprezar na tua frente, e você vai continuar a amar, né? Vai sentir esse amor no seu coração. Você tem que continuar a amar. Vai orar e pedir: Senhor, me ajuda a passar por esse momento de aflição, de miséria, de problemas, e que eu continue a amar a Ti e a amar essas pessoas também. Continuando, irmãos, aqui, né, é um amor que permanece, ademais de ser abandonado. O ministério de Jesus só durou 3 anos e meio. E nesses 3 anos e meio, ele viu uma debandada muito grande em João, no capítulo 6. Quando ele falou que ele era o pão da vida. Quando ele começou a expor quem ele realmente era e que ele teria que morrer na cruz por eles. A palavra de Deus diz que depois daquela palavra, muitos o abandonaram. Em momento nenhum, quando ele foi abandonado, ele deixou de amar aquelas pessoas. Em momento nenhum. Se você pensar que Pedro, ele também, meus irmãos, ali, o negou 3 vezes. Foi um abandono ali, não há dúvida disso. Se você pensar que aquele jovem rico, Jesus olhou, né, e ele queria ir para o céu, mas não queria, meus irmãos, seguir a Cristo,
E a Bíblia diz que ele se retirou triste, e mesmo assim a palavra de Deus diz que Jesus o amou. Jesus amava aquele rapaz, mesmo sendo abandonado por aquele rapaz. Às vezes você vê um filho, né, sendo abandonado pelos pais. E esses filhos abandonados, eles criam assim uma dor profunda, um trauma tão grande no coração. Eles criam um ódio, uma mágoa. E eles não conseguem amar. E a palavra de Deus está dizendo assim, permanecer no amor de Cristo. É você continuar amando. Meu pai me abandonou, mas eu vou amar o meu pai. Minha mãe me abandonou, eu vou amar a minha mãe. Aos irmãos da minha igreja, na hora que eu mais precisei, eles me abandonaram, mas eu vou continuar amando a minha igreja, os meus irmãos. Eu vou continuar permanecer no amor de Jesus Cristo, porque ele permaneceu amando a sua igreja. A Bíblia diz, tem aquele versículo, quando ele foi preso, que todos o abandonaram. Todos. Mesmo todos o abandonando, aquela expressão de amor, meus irmãos, foi profunda, foi grande. Está lá Jesus, indo para a cruz como prova de amor. É um amor que permanece, mesmo quando nós sentimos um grande desânimo. Isso é uma triste realidade. Às vezes nós ficamos desanimados. Por isso, uma triste realidade. Acho que não houve um momento mais difícil para Jesus do que aquele momento que ele foi no Getsêmani. Não teve. Por quê? Porque ali ele começou a derramar o seu sangue para nós. Vamos lembrar disso. Naquele momento de oração, a Bíblia diz que seu suor se tornou grandes gotas de sangue. Ali foi o pontapé inicial. Mas tem um momento, meus irmãos, que ele clama para os seus apóstolos. Fica aqui comigo, orando comigo. Ele vai lá, repete isso, mas em vão. Porque os apóstolos continuam dormindo, cansados. E às vezes acontece isso com você, ou pode acontecer isso comigo, com a gente. Você precisando de uma ajuda de oração, você precisando que a pessoa te anime, o que vai acontecer? É mais fácil a pessoa te desanimar e querer o seu mal, para que você fique ainda mais desanimado. Olha, Jesus sentiu isso, lá no Getsêmani. Quando, meus irmãos, ele leva 3 pessoas que estão próximas a ele, 3 anos e meio, e olha para trás, os 3 estão dormindo, despreocupados completamente com o sofrimento dele, com o abandono dele. Ali no Getsêmani que começou o abandono do pai pelo filho. Lembra que ele disse na cruz, meu pai, por que me abandonastes? Mas começa ali, meus irmãos, a ira de Deus. Por isso ele fala, afasta de mim este cálice. O cálice é a ira de Deus. E a ira de Deus, meus irmãos, não é só a cruz. A ira de Deus é que Deus não pode ver o pecado. Ele vira o rosto para o filho, para que o filho possa sofrer a nossa morte, a nossa cruz. Não houve uma coisa mais difícil para Jesus que o Pai ter virado o rosto para ele. Lembra que nós começamos dizendo desse amor do Pai pelo Filho e do Filho pelo Pai? Veja, meus irmãos, que amor profundo foi esse. Que amor bendito, lindo. Mas ali no Getsêmani, o que aconteceu? Ele se sentiu sozinho, sozinho dos homens, sozinho do Pai. Aí, irmãos, desanima. Aí a gente fica realmente assim, sabe? E não sei, pode ser que um dia você sinta isso na sua vida e você perca o amor. Acontece. Mas não perca o amor. Jesus não perdeu. Lembra que a maior prova de amor é o quê? É Ele dar a sua vida. Vamos voltar aqui para o capítulo 15, né? Dá uma olhadinha aqui, né? No capítulo 15, ele fala assim, no versículo 13, ninguém tem maior amor do que este, do que? De dar a sua vida pelos amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Então, meus irmãos, ele vai na cruz, e a cruz é a expressão mais completa do amor de Deus por nós. Continuando aqui, né,
É um amor imerecido, já falamos sobre isso, não merecemos, é um amor constante. Volte uma página aí no livro de João. João capítulo 13. Se você voltar uma página, você vai ler o versículo 1. João capítulo 13 e versículo 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que estava chegando a hora de passar deste mundo para o Pai, como ele havia amado os seus, olha o que está escrito aí, que estavam no mundo, amou-os até o fim. Aqueles que estavam aonde? No céu? Quem está no céu, meus irmãos, ou é anjo, ou é o próprio Deus, ou é aquelas pessoas, né, que, como Abraão, Isaac, Jacó, né, não foram estes, a Bíblia diz, estes que estavam no mundo, amou-os até o fim. É esse tipo de amor que nós estamos falando, que nós devemos ter uns pelos outros. Como ele não recuou em momento nenhum, diz, eu vou deixar de amar eles, esse aqui vai me negar, esse vai sair correndo, aquele outro ali, né, não vai dar o valor que eu preciso, então não vou amá-los. Não, meus irmãos, ele amou até o fim. Veja que instrução poderosa essa palavra tem sobre nós. Agora, uma coisa, né? Uma coisa, é possível um cristão não permanecer no amor de Jesus? É possível. É possível. Né? Eu vejo esses três casos, por exemplo, do Pedro, do Demas e da igreja de Éfeso. No caso de Pedro, meus irmãos, ele começou a duvidar que Jesus amava ele porque ele negou Jesus. Olha, ele que negou Jesus e é Jesus que é culpado. Por isso que ele fala, eu vou pescar. Tudo bem, está indo pescar, né? Então está certo. Né? Só que Jesus, ele vai ao socorro de Pedro, porque ele se sentia rejeitado. Já que eu pequei, então talvez eu não presto para mais nada. Aí Jesus olha para Pedro por 3 vezes. Você me ama, Pedro? A palavra de Pedro é, Senhor, tu sabes que eu te amo. É verdade. Aí Jesus disse o que para ele? Apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, Pedro, você sabe que eu te amo também. E que eu quero que você continue a fazer o que você fazia antes. Então, meus irmãos, Jesus acreditou no Pedro. Sabe? É que o Pedro não acreditava mais nele, que ele não servia mais. E Jesus está dizendo, você serve, Pedro. Pedro se levanta no capítulo 2, prega a palavra de Deus, 3.000 pessoas se convertem. Pedro se levanta de novo e prega no templo, e lá, pela cura daquele paralítico, mais 2.000 pessoas se convertem. Olha, se ele tivesse desistido, Deus trabalhou muito com Pedro, mas ele estava desistindo, meus irmãos, não permanecendo nesse amor. O caso de Demas é diferente, porque quando você lê ali em 2 Timóteo capítulo 4, o que você lê lá, né? Acho que é 2 Timóteo capítulo 4, versículo 10, né? O apóstolo Paulo diz o seguinte, Demas, amando o presente século, ele me abandonou. Então, já aí, meus irmãos, é um outro motivo, né? Seria possível eu abandonar esse amor, não permanecer? É possível, quando nós amamos o presente século. O presente século pode ser um trabalho. O presente século pode ser, meus irmãos, uma atividade qualquer, né? Eu me lembro que um irmão, uma vez, ele era um assíduo na escola dominical, uma pessoa firme na escola dominical, né? Aí ele comprou um veículo lá, né? E, de repente, fui conversar com ele porque que ele estava faltando na escola dominical. Ele disse, é a única hora que eu tenho para poder lavar o meu veículo. Poxa vida. Isso é uma coisa dura de um pastor escutar, ou uma pessoa que ama a palavra de Deus escutar. Quer dizer que agora você tirou o tempo da escola bíblica para lavar, cuidar, polir, essa aí que coisa. Veja, meus irmãos, é fácil a gente não permanecer nesse amor. O difícil é permanecer, o desafio
é permanecer nesse amor. E Demas amou o presente século. O presente século pode ser uma pessoa. Eu sempre falo, né, para os jovens, quer ver? A pessoa é firme, fiel a Deus, trabalha tal, e aparece uma pessoa na vida dele e ele já não ama mais Jesus, né? Não como amava antes. Então, tudo isso é o presente século. O presente século é o momento que você vive. É isso que ele está falando. Da igreja de Éfeso, quando Jesus conversa com a igreja, nas 7 cartas, as igrejas da Ásia, ele fala para a igreja de Éfeso o seguinte: tenho, porém, contra ti que abandonastes o primeiro amor. Ô, meus irmãos, o primeiro amor. Até, né, para que eu não esquecesse, eu escrevi, né? Que amor profundo era aquele que eles tinham pelo seu Salvador, né? Momento que as pessoas entregam a vida para Jesus, confessam o seu pecado. Tem um amor tão grande entre a pessoa e Jesus, é uma coisa maravilhosa. Ele só quer saber de Jesus, é o primeiro amor. E aí, havia alegria por Cristo, o Evangelho, os irmãos, a igreja. A pessoa não consegue ver defeito, ela só vê coisas maravilhosas. Ela chega feliz na igreja, ela abraça os irmãos, ela tem prazer pela palavra de Deus, tudo está bom. Sabe por quê? Porque ela está nesse primeiro amor. Aí, de repente, né, o que aconteceu, né, com a igreja de Éfeso? Deixaram de amar Jesus, mas olha só, de repente passaram a desprezar os irmãos, o ministro, os ensinos. Agora o ministro e os irmãos só têm defeito, né, muitas falhas, mas a questão é, será que não houve uma mudança maior em você do que houve neles? Será que a mudança é realmente nas outras pessoas? Ou é em você, a forma que você passou a amar? Então, queridos irmãos, é possível sim a gente não permanecer nesse amor, se esquecendo do nosso primeiro amor. Ame como Jesus amou, como você amou a Cristo da primeira vez, a igreja, a palavra, os irmãos. É isso que nos faz permanecer no amor do Senhor Jesus Cristo. Os benefícios de permanecer no amor de Deus, 3, né? A união, que isso aumenta a união da igreja, os frutos vão aparecer, é uma promessa, né? Nós vamos ver isso em mensagens seguintes, né? E o poderoso testemunho, meus irmãos, que esse amor tem sobre o mundo. Tem um exemplo aqui, né? Eu não sei se tem ainda aí tem aqui, né? Isso aqui é da minha terra, tá? No Paraná é trigo. Uma vez eu estava levando 2 rapazes de Galha para tirar uma carteira de motorista lá no Paraná, né? Pedido do pai deles. Aí cheguei, né, o carro fundiu o motor no meio do caminho. Só que a gente já estava no Paraná, estava lá, os 2 rapazes, né? Aí, não sei como é que um conseguiu fundir aquele motor. Era um carro novo, era um Gol novo, né? Mas conseguiu fundir. Sentamos os 3 lá, né, olhando assim a plantação. Aí um deles, para um silêncio, né, sepulcral, silêncio. Eu com uma raiva de estar naquele sol, né? Aí um deles olhou e disse assim: rapaz, que plantação de milho linda, né? Aí o outro olhou para ele assim: você é burro, hein? Você não está vendo que isso não é milho, isso é arroz. Eu não falei nada, irmão. Era uma plantação de trigo. Eu falei assim, olha, eu não vou nem falar, estava tão nervoso que eu nem falei nada, né? Eu falei assim, isso aqui é trigo, eles não sabem o que é um trigo. Nunca tinha visto trigo na vida. Mas olha, a plantação de trigo, meus irmãos, se pequeno e fraco, você vê a divisão, sabe, das carreiras. É assim, sabe? Quando é pequenininho, fraquinho, você consegue ver a divisão certinho, as linhas que são formadas. Vê aquele buraco no meio. Mas uma coisa legal de um trigal é essa, né? É que quando cresce e frutifica, né, que vai nascendo mesmo as espigas, aí você não vê mais linha, você não vê mais separação, você não vê mais nada, né? Você sabe que a igreja é assim, a palavra de Deus fala que a igreja é assim. Quando ela está unida em amor, ela se fortalece, ela cresce. Quando a gente está disposto mesmo a amar um ao outro dentro da igreja, a igreja cresce.
A igreja não cresce, não vai crescer, não pode dar fruto na ausência desse amor. Não tem jeito. Estava dizendo para um dos irmãos da igreja, né? Nós temos a bênção de ter uma escola dominical aqui com um número acima dos 3 dígitos. Isso aí, né? Sempre é 100, é 100 e pouco, acho que hoje foi 110. É uma bênção muito grande para a igreja. É trabalho para muita gente, mas não é só trabalho para muita gente. Eu tenho percebido que os irmãos, eles amam esse trabalho. É por isso que dá certo. Dá certo porque eles estão envolvidos nesse trabalho. Para fazer, para buscar, para acontecer, para lutar junto e tal, né? Tem algumas coisas que acontecem que não devia, todo mundo fica preocupado. Meus irmãos, o trabalho cresce. Eu lembro desse tempo em Cornélio Procópio, quando a Mariazinha e o Paulo Barbosa chegaram. Teve um tempo gostoso, né? Eles tinham trabalho com criança e tinha uma Kombi. O pastor era uma pessoa que amava muito a obra. Ele tinha uma moto lá que ele comprou novinha a moto, uma RX 180. Na época era uma motona. Aí o padeiro disse, eu preciso de uma moto dessa. E ele querendo uma Kombi para buscar a criança. Aí ele pegou aquela moto novinha, né? E deu em troco de uma perua lá. Tá, desceu para pegar a criança lá numa vila e a perua pegou fogo. Eu me lembro que a gente ficava, eu era criança ainda, e ficava aquele grupo, né? Como fica o grupo aqui para receber as crianças, né? Uma irmã lá fazendo um suco, a outra tal, isso aqui e tal, né? Mas veio uma notícia lá, né? A notícia era que a Kombi tinha pegado fogo. Olhando para a cara da Mariazinha, sabe? Ela assim, é claro, ela estava lá, era uma das que ficava para receber as crianças. Aquela expressão de choro profundo, olhava na cara dos irmãos, né? Depois chegou o pastor todo sujo, com as mãos escuras todo machucado, né? Tentando apagar aquele fogo sem sucesso, né? Com uma tristeza tão grande. Por quê? Porque eles amavam aquela obra. Meus irmãos, isso funciona no culto de manhã e pode funcionar no culto à noite. Mas tem que ter o mesmo amor no culto à noite que tem pela manhã. Senão não funciona. Não é o trabalho de um pastor, até pode ser, mas tem que ser aquele pastor para a coisa funcionar. Vocês não têm mais, então vocês têm que trabalhar, né? Vocês têm que trabalhar, vocês têm que amar os 2 cultos da igreja. Vocês têm que realmente desejar que as pessoas venham, escutem a palavra de Deus. Eu estou lutando, né? Estou lá com a minha classe, lá tentando. Estou vendo que alguns que falaram que ia vir faltou, mas eu estou pegando no pé, né? Hoje o Mário conseguiu trazer um, né, Mário? Está ali. Cadê você, Marcos? Né? Levanta a mão aí. Tá aí. Estamos lutando, né? Mas o irmão dele vai vir semana que vem também. E eu acho que se a gente lutar, a gente consegue fazer com que frutifique. Se não, meus irmãos, não tem jeito, né? Então, fique com essa palavra, que Deus possa abençoar cada um de vocês. Muito bem.